Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Hoje a nossa aula vai ser num modelo e num formato remoto. Eu sinto e lamento que a gente não vai poder estar em sala de aula hoje. Me faz muita falta essa interação com vocês, a troca, as trocas, a convivência, a comunhão, que é muito preciosa. Por outro lado, me alegro, que bom que a gente pode ter esse recurso e também que eu posso me comunicar com vocês de uma forma, mesmo que à distância, de forma remota. Eu quero iniciar a aula de hoje, o nosso encontro, como eu tenho feito tantas outras vezes. Eu quero olhar com vocês um texto das Escrituras e quero desejar que esse texto possa nos inspirar, possa nos orientar, possa também nos motivar. Nosso tema hoje do nosso encontro, da nossa aula, é o ministério com pessoas idosas. E eu creio que todos vocês vão concordar comigo, né, que também nas nossas comunidades a parcela de pessoas idosas ela está crescendo. Ela se torna cada vez mais numerosa e faz bem que a gente como comunidade pare, pense, reflita como nós podemos melhor nos achegar justamente aos idosos, comunicar a eles a palavra do Senhor, que são dúvidas, medos, angústias, quem sabe, pelas quais os idosos estão passando, e como nós, como igreja, podemos também ser relevantes para eles. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia e também um dos textos mais apreciados, especialmente também pelas pessoas idosas, penso eu, é o Salmo de número 23. Eu quero te convidar que você abra sua Bíblia e nós vamos ler juntos esse salmo. E eu quero refletir um pouquinho, eu quero conversar contigo a respeito desse salmo e justamente também pensando, olhando esse salmo sob a perspectiva de uma pessoa idosa. Diz assim a palavra do Senhor, diz assim o Salmo 23. O Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu me preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Há um tempo atrás eu li em algum lugar uma história que achei muito interessante e que também combina muito com aquilo que o Salmo 23 expressa. Queria que você imaginasse um pouco assim um vilarejo, um lugar muito pitoresco, muito aqueles lugares assim bem de interior, um lugar, uma vila, não sei nem se dá para chamar de cidade, onde poucas coisas acontecem, vamos dizer assim, de extraordinário, né? Mas aquela pequena comunidade do interior, de vez em quando, uma vez por ano, ela organizava o que a gente costuma chamar de sarau. Sarau é aquela atividade onde pessoas de toda a comunidade chegam e, a partir de seus dons, de seus talentos, fazem apresentações artísticas, promovendo cultura, conhecimento. Então, tem música, tem poesia, tem contação de piadas, enfim, né? Cada um contribui com aquilo que sabe, com aquilo que pode, com aquilo que gosta.
Então, esse sarau sempre foi o grande evento daquela comunidade lá mais do interior. E naquele ano a comunidade ela iria receber uma visita muito ilustre. A ideia é que visitasse, por ocasião do sarau, uma pessoa que tinha uma habilidade extraordinária de comunicação. Era alguém que tinha uma oratória muito boa, alguém que sabia falar muito bem, cativar as pessoas através daquilo que ele dizia. Então, quando chegou aquele famoso dia do sarau, toda aquela comunidade ela se reuniu no salão paroquial da cidade, no salão de festas da cidade ou da vila, e muitas pessoas vieram justamente para ouvir aquele orador tão famoso. E de fato o cara era muito bom. A fama que ele tinha fazia jus, de fato, àquilo que as pessoas estavam vendo e apreciando naquele dia. Ele sabia usar muito bem as suas palavras, ele cativava, ele tinha a entonação de voz correta, sabia colocar as pausas, os acentos, as velocidades, enfim, ele sabia se comunicar muito bem e toda a comunidade ficou muito vislumbrada, admirada, extasiada com a apresentação daquele orador. Quando se aproximava o final da sua apresentação, como era uma comunidade religiosa também, aquele orador ele decidiu e propôs finalizar a sua apresentação declamando o Salmo 23. E naquela ocasião também estava sentado bem na frente o pastor daquela comunidade, um senhor já bastante idoso, até de certa maneira já fragilizado pela sua idade, e também na sua saúde. Então aquele orador olhou para o pastor daquela comunidade local e perguntou: o senhor também não gostaria de declamar o Salmo 23? O pastor foi pego um pouco de surpresa, olhou um pouco com espanto por alguns segundos, mas acenou afirmativamente, concordando. Então assim aconteceu que aquele famoso orador, ele declamou o Salmo 23. E ele o fez de uma forma assim tão imponente, tão majestosa, tão... Enfim, quando ele terminou de declamar o Salmo 23, com toda aquela sua técnica de oratória, a comunidade simplesmente estava extasiada e todos se levantaram e aplaudiram efusivamente aquela apresentação. E quando a comunidade de novo se aquietou, então ele convidou o pastor para vir à frente. Então o pastor se levantou, pegou a sua bengala e passo a passo ele se dirigiu, subiu aos poucos degraus da tribuna, do palco, e aí ele se posicionou na frente do microfone. Então ele fechou os seus olhos e começou a recitar o Salmo 23. Ele o fez numa singeleza, numa simplicidade, com uma paixão. Quando ele terminou de declamar, de recitar o Salmo 23, as pessoas não aplaudiram. Mas era visível como todas elas estavam emocionadas e tocadas profundamente pela forma e pela maneira como ele tinha recitado o Salmo 23. Aquele orador visitante que estava parado ao lado do pastor, ele percebeu o que aconteceu. Então ele pegou o microfone e ele pergunta para aquela comunidade naquele salão de festas, no salão comunitário, ele pergunta: vocês sabem qual é a diferença entre mim e o pastor de vocês? E ele mesmo respondeu e disse assim: Eu conheço o salmo do bom pastor, mas ele conhece o pastor do salmo.
Um jogo de palavras aqui, você percebeu, né? Eu conheço o salmo do pastor, mas ele conhece o pastor do salmo. Isso fez uma absoluta diferença, uma total diferença na maneira como cada um apresentou aquele Salmo 23. O pastor idoso era alguém que conhecia o Salmo 23 não apenas como um poema para se declamar, mas ele conhecia o Salmo 23 porque ele, muito mais do que o Salmo, conhecia o pastor do qual fala esse Salmo. E isso impregnou, isso impactou, isso moldou toda a biografia daquele pastor e também o seu ministério. Às vezes eu fico pensando, né, que muitas pessoas nas nossas comunidades conhecem o Salmo 23. Eu aprendi ele de cor na época da minha adolescência. A gente recitava ele, por exemplo, no ensino confirmatório, para quem é de tradição luterana, ou às vezes também mesmo na tradição reformada, de forma geral. É um salmo muito conhecido, muito benquisto. As pessoas o decoram, mas a minha grande pergunta é, e a minha reflexão, se a gente também é capaz de não só conhecer as palavras do salmo, mas se a gente também é capaz de levar esse salmo para a vida. Se a gente também é capaz de levar esse salmo para a minha existência, de maneira tal que a palavra desse salmo acabe, por assim dizer, também moldando, formatando a minha vida e a minha existência. Eu queria hoje chamar a sua atenção e queria talvez compartilhar contigo esse salmo de uma forma talvez distinta, diferente do que você já tem ouvido até aqui, mas com o desejo de que aquilo que eu vou compartilhar contigo não seja apenas uma reflexão pela reflexão, um compartilhar, mas que essa palavra e que a promessa que esse salmo também contém, que você possa levar junto essa promessa e que também esse Salmo 23 possa fazer uma diferença na sua vida. Eu gosto muito desse salmo e eu creio que por isso ele também é apreciado por muitas pessoas. E aqui eu diria também ele é apreciado de uma forma bem especial por pessoas idosas, porque ele é um salmo que fala da nossa realidade. Ele é um salmo que fala da nossa vida. Ele é um salmo que retrata exatamente fases, ou ele retrata estágios, ele retrata experiências que a gente faz ao longo da vida. Eu queria que você acompanhasse comigo e eu quero destacar 4 aspectos, 4 realidades para as quais esse salmo aponta. Primeira coisa que me chama a atenção é quando a gente olha aqui para o versículo 2 e ele diz: Senhor, tu me fazes repousar em pastos verdejantes. Transmite a ideia de que esse salmo ele fala de um mundo, de uma realidade onde as pessoas estão cansadas, onde as pessoas estão psiquicamente, fisicamente esgotadas. Esse salmo fala de um mundo e ele fala de pessoas onde as pessoas anseiam por descanso, onde as pessoas anseiam por refrigério, né? Porque a alma das pessoas ela está carregada, porque a vida delas ela está pesada. Então é como se a gente precisasse, como se a gente ansiasse por uma brisa suave em um dia de muito calor, né? Vocês que moram e têm esse privilégio de morar à beira-mar, então como é legal, como é bom quando a gente num dia quente de verão consegue receber no rosto aquela brisa suave, aquele vento que refrigera, que renova o vigor, né? Que faz a gente de novo assim, né? Respirar de uma forma nova.
Essa é uma primeira realidade da qual fala esse salmo. A realidade de um mundo marcado por pessoas que estão cansadas e por pessoas que estão esgotadas. A segunda coisa que me chama a atenção é que esse salmo, principalmente também a partir do verso seguinte, ele fala de uma realidade onde parece que as pessoas elas estão completamente desorientadas. Elas vivem como que sem rumo. O salmista ele fala de um caminho, ele fala de ser conduzido, de ser guiado por veredas, né? Então é como se as pessoas estivessem confusas, perdidas, resignadas. É como se a vida delas fosse simplesmente vivida como entregues a um destino cego, a uma realidade impessoal. Então é como que elas vivem como que tateando, tentando encontrar um rumo, tentando encontrar uma direção na sua vida. E especialmente quando a gente também fica idoso, surgem medos, angústias, inseguranças próprias até da idade. E isso faz com que muitas pessoas, literalmente, nesse estágio da vida, fiquem perdidas. A terceira realidade da qual fala esse salmo, me parece que a partir do verso 4 a gente percebe isso, né? Ele fala de um mundo marcado por escuridão. Um mundo no qual se instalam o medo, o pavor, a opressão, a morte. Essas realidades como que espreitam a vida da gente e a gente não consegue se esquivar, a gente não consegue fugir dessa realidade. E me parece que também quanto mais a gente vai envelhecendo, mais esses aspectos justamente se aproximam da gente, mais a gente percebe o quanto essa realidade também começa a fazer parte da nossa vida. Escuridão, medos, a morte, ela espreita a nossa vida. E a última realidade da qual fala esse salmo, me parece que também esse salmo ele fala de um mundo onde as pessoas elas vivem num ambiente de invejas e de ciúmes, né? Prevalece um ambiente, a gente hoje fala muito na área da psicologia, prevalece muito um ambiente tóxico, né? Na psicologia até se fala de pessoas tóxicas. Sinceramente, eu não gosto dessa palavra, eu acho ela muito forte e muito, nossa, é muito cruel, né? Chamar uma pessoa de pessoa tóxica. Mas eu queria falar, e eu acho que eu posso concordar, que a gente pode falar de um ambiente tóxico, um ambiente envenenado, um ambiente onde parece que prevalece, né, essa ideia de ciúmes, de invejas. Então, qualquer coisa que você faz, logo as pessoas elas te cercam e elas tentam descobrir algum ponto frágil seu e se aproveitar da tua fragilidade para te puxar o tapete. Vocês aqui que vivem no mundo do trabalho, numa empresa, por exemplo, sabem do que eu estou falando. Você não pode em nenhum momento demonstrar qualquer tipo de fragilidade, porque senão as outras pessoas já se aproveitam da tua situação, já te puxam o tapete e já procuram levar vantagem, não é mesmo? Então, o ambiente no qual nós vivemos é um ambiente onde prevalecem muitas vezes ciúmes, invejas. A gente fala que as pessoas colocam um mal olhado sobre a vida da gente, né? E descarregam sobre a vida da gente toda a sua amargura, toda essa sua mesquinhez, né, na qual elas vivem. E isso literalmente nos oprime, isso é um fardo, isso é muitas vezes um peso sobre a nossa vida, essas picuinhas,
com as quais as pessoas às vezes nos sobrecarregam. Então, queridos, você já parou para perceber, para tentar como esse salmo é atual? Como esse salmo fala de uma realidade que é a realidade da minha vida, que é a realidade da sua vida. E eu acredito que também de uma forma muito intensa, esse salmo ele fala da realidade dos nossos idosos. A realidade de um mundo onde pessoas estão cansadas, onde pessoas estão esgotadas psiquicamente, fisicamente. Um mundo onde pessoas muitas vezes tateiam como que vivendo sem rumo, sem direção. Um mundo marcado por escuridão, onde a escuridão, o medo, a morte espreitam a toda hora. Um mundo marcado também por pessoas ou por ambientes carregados, ambientes pesados, ambientes onde prevalecem sentimentos de inveja, de ciúmes a toda hora. Muito bem, para dentro dessa realidade, o Salmo 23 ele quer nos ajudar, ele quer nos fazer promessas. E não só promessas vazias, mas ele quer nos dar uma palavra que possa nos acompanhar também para dentro da nossa vida. Então, como eu disse no início, né, o Salmo ele não quer ser apenas declamado ou decorado ou fazer parte aqui cognitivamente da nossa vida. Mas o Salmo ele quer fazer parte aqui. Ele quer fazer parte da existência, da nossa vida de uma maneira integral. Então, eu queria agora, num segundo momento, apontar para vocês e destacar também as promessas que esse salmo faz. E olha só, esse salmo tem promessas preciosas e a primeira promessa que esse salmo nos apresenta, ele diz o seguinte: ainda que eu viva em um mundo marcado por pessoas cansadas, sobrecarregadas, esgotadas, o salmo promete que eu poderei viver com uma alma sadia. Eu posso viver psiquicamente, fisicamente, de forma sadia. Então, embora que a gente viva em um mundo marcado por pessoas psiquicamente doentes, por pessoas que estão completamente, às vezes, confusas, por pessoas que são extremamente complicadas de se conviver com elas, por exemplo, ou de pessoas que são profundamente machucadas por conta de tudo aquilo que elas tiveram que viver e experimentar. O Salmo promete que, apesar disso tudo, eu manterei a minha alma saudável. O Salmo nos promete e aponta esse horizonte de que é possível viver uma vida diferente. É possível um outro estilo de vida. E de uma forma tão bonita que no versículo 2 o salmista diz: Tu, Senhor, tu me levas para junto de águas de descanso e tu me refrigeras a alma. Que promessa maravilhosa que o Salmo ele está nos dando aqui. Ele está exatamente nos prometendo que em meio às circunstâncias e momentos assim complicados, o Senhor, com a sua presença, Ele quer refrigerar, Ele quer amparar, Ele quer sustentar a nossa vida. E a gente vai poder experimentar esse sopro, essa brisa suave do Espírito Santo na nossa vida, que nos media refrigério e consolo. E a gente pode experimentar concretamente essa luz da presença do Senhor, dessa presença real do Senhor na nossa vida, e essa luz que nos ilumina, mas muito mais, essa luz que traz aconchego, essa luz que traz calor, né? Ontem nós tivemos um dia bem friozinho aqui em São Bento do Sul.
E a Mariane, minha esposa, ela fez fogo na nossa lareira. Como é bom em um dia tornar esse ambiente que é frio em um ambiente aconchegante, em um ambiente de calor, em um ambiente gostoso de se estar. Então, eu queria que você levasse contigo essa primeira promessa. Em meio a um mundo marcado por pessoas cansadas e esgotadas, a promessa é que o Senhor vai cuidar de ti e que o Senhor ele vai soprar a brisa suave e trazer a luz que aquece e aconchega sobre a tua alma. Segunda promessa que esse salmo nos faz. Esse salmo ele também nos promete um bom caminho. Em meio a um mundo onde muitas e muitas pessoas vivem desnorteadas, sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir. Em um mundo onde muitas coisas ou muitas pessoas tomam atalhos, né? Onde a vida ela se torna um atalho, onde a coisa vai ao lado, né? Passa ao lado. A promessa é que o Senhor ele me conduz. Como é que diz o verso 3? Senhor, tu me guias por caminhos de justiça. Tu me guias por caminhos de justiça por amor ao teu nome. Que promessa maravilhosa! Então, eu posso saber e eu posso ter a certeza de que eu sou alguém que o Senhor conduz. É verdade, é possível que eu experimente e vivencie prejuízos na minha vida, né? Não é assim que o Salmo está dizendo que eu não vou experimentar nenhum infortúnio, que sempre vai dar tudo certo, que a vida vai ser perfeita. Então, não. Pelo contrário, não é disso que o Salmo está falando. O Salmo, por exemplo, o verso 4, inclusive, ele vai falar de sombras, de vales, vales de sombras, vales de morte, né? Então, ainda que eu experimente prejuízos, ainda que eu experimente perdas, eu posso saber que eu sou conduzido, eu posso saber que eu sou guiado, eu posso saber que eu sou orientado na minha vida. O versículo 4 ele diz, né? Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte. Ou seja, não é que a gente deseja, não é que a gente queira isso, mas pode acontecer. Então, eu não desejo, eu não quero, de forma alguma, isso é um plano para a minha vida, mas se acontecer que a tragédia também se abate sobre a minha vida, se acontecer que também a morte passa a ser uma realidade que eu vivencio, ou então a enfermidade se aproxima e espreita a minha existência, ainda assim, eu posso crer, eu posso esperar. Eu não desejo o infortúnio, mas se acontecer, eu sei que o Senhor está comigo. O seu cajado, a sua vara me consolam. O Senhor está comigo, ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, né? Ainda que eu tenha que estar ao lado do esquife, do caixão de uma pessoa querida e amada por mim, ainda que eu tenha que me sentar ao lado do leito, da cama de um filho, de uma filha que está enfermo, ainda que eu experimente e vivencie prejuízos enormes por conta da pandemia ou por conta da conjuntura econômica na qual nós estamos vivendo. E também quando a vida se torna solitária, também quando ao nosso redor, às vezes a gente experimenta o silêncio, o tédio, quando eu envelheço. A promessa é
eu vou experimentar refrigério. Tu, Senhor, tu refrigeras a minha alma. A tua vara e o teu cajado me consolam. A terceira promessa que o Salmo nos faz, ele nos promete uma vida de integridade. Em meio a um mundo onde pessoas vivem em amargura, em inveja, em meio a ambientes tóxicos, o Salmo ele nos promete que eu vou manter a minha integridade psíquica, eu vou manter a minha honra. Então, o Salmo não é assim que eu não vá ser afetado, atingido por esses ambientes ou por pessoas que às vezes são complicadas de se conviver, né? Obviamente que isso eu também sou envolvido por esses ambientes, mas em meio a esses ambientes, e apesar desses ambientes, e apesar dos reveses, e apesar das dificuldades, eu não vou perder a minha honra, eu não vou perder a minha integridade. Olha só como diz o Salmo, o versículo 5 desse Salmo. Tu, Senhor, tu me preparas uma mesa na presença dos meus adversários, e tu unges a minha cabeça com óleo de tal maneira que também o meu cálice transborda. Eu acho essa imagem fantástica, né? A imagem de alguém que põe a mesa para mim, que me convida como seu hóspede. E isso tudo na presença dos meus inimigos. Os inimigos estão todos lá. As pessoas que me são adversárias, elas continuam todas ali. Mas, ainda assim, o Senhor, Ele me honra. A imagem de ser servido pelo Senhor, a imagem de um cálice que transborda, a imagem de ser ungido, no Antigo Testamento é a imagem que expressa exatamente a ideia de integridade, a ideia de que a gente vai viver uma vida íntegra e com honra, né? É uma forma de demonstrar honra para alguém. E finalmente, por último, a quarta promessa que esse salmo nos faz, o salmo ele também nos promete um futuro sem amargura. E essa é a parte que eu também gosto muito, porque eu acho que ela tem muito a dizer também, especialmente quando a gente envelhece, especialmente quando a gente fica idoso. Uma das coisas que a gente observa às vezes é que quando pessoas ficam idosas, elas se tornam pessoas amarguradas, elas se tornam pessoas chatas, elas se tornam pessoas mesquinhas, né? E aqui o Salmo ele nos faz essa promessa maravilhosa de que eu vou envelhecer, mas eu não vou me tornar uma pessoa mesquinha. Pelo contrário, eu vou envelhecer, os meus cabelos vão se tornar grisalhos, mas a minha alma e o meu coração, eu vou me tornar uma pessoa generosa. Eu quero envelhecer, mas eu quero viver bem. Eu quero envelhecer, mas eu quero viver de uma forma que eu me torne alguém que saiba abrir mão e não fechar. Alguém que consegue estender e não queira só segurar o tempo todo. Isso me chama a atenção, nesse aspecto me chama a atenção o final, o último versículo, porque o último versículo termina com essa promessa ou com esse testemunho do salmista dizendo: eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Até inclusive numa perspectiva aqui de eternidade. Então, eu sei que eu vou experimentar, especialmente na velhice, a bondade e o cuidado do Senhor. Eu vou experimentar a misericórdia, eu vou experimentar a generosidade, a graciosidade de Deus. E eu vou poder também viver dessa forma. Eu vou poder envelhecer e vou poder também
viver de uma forma generosa os meus últimos dias. Eu vou poder viver de uma forma graciosa os meus últimos dias. Essa é a promessa que esse salmo faz para mim e para você. Ele nos promete uma alma sadia, ele nos promete um bom caminho em meio a tantas pessoas desorientadas e perdidas e desoladas. Ele me promete consolo e ele me promete integridade e honra quando passo por vales de sombras e de morte, ou quando eu preciso conviver em ambientes com pessoas difíceis de conviver-se. E o Salmo me promete que eu vou envelhecer e vou terminar os meus dias com um espírito de jovialidade, ou no sentido de um espírito de entrega, um espírito de generosidade, com uma alma graciosa. Eu quero terminar a minha reflexão ainda fazendo uma última pergunta para você e para mim. E talvez a grande pergunta é: como eu levo esse salmo para a minha vida? Como eu levo esse salmo para casa? Como é possível que agora essas promessas desse salmo, de fato eu consiga me apropriar delas? Como eu posso fazer para que esse salmo, de fato, sim, né? Que eu me aproprie dele. Eu não sei se você percebeu, mas teve um versículo que eu não comentei. Um versículo do Salmo 23 ficou de fora. Eu mencionei ele na leitura bíblica, mas eu não comentei ele. E esse versículo que ficou sem nenhum comentário é justamente o versículo 1, que na minha maneira de ver é também o versículo central desse salmo. E o salmo, ele começa, o Davi, que provavelmente escreveu esse salmo, Davi, ele começa dizendo e dando esse testemunho, né? O Senhor, ele é o meu pastor. Eu queria que você parasse um pouquinho e agora pensasse nessa frase: o Senhor é meu pastor. Nessas 5 palavras tem 2 imagens aqui. 2 imagens que se destacam, 2 palavras que se destacam. A primeira palavra é a palavra Senhor. E a segunda palavra é a palavra pastor. E ambas as 2 imagens, ambas as palavras, elas se referem ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus Cristo como nosso pastor maior, né? Como nosso supremo pastor. Mas eu acho muito, muito importante que você e eu, que a gente sempre mantenha na nossa vida essas 2 imagens de Deus, uma ao lado da outra. Eu acredito que talvez às vezes a gente não consegue se apropriar desse salmo de uma forma assim ampla, completa, integral, porque às vezes a nossa visão de Deus, ela é uma visão limitada. Muitas pessoas têm uma imagem de Deus, mas uma imagem unilateral, uma imagem de Deus apenas como Senhor. É verdade, Deus de fato ele é Senhor e ele quer ser o Senhor sobre a nossa vida. Ele quer ser respeitado, ele quer ser honrado, ele quer ser temido como Senhor na nossa vida. É verdade que Deus de fato ele é Senhor e nesse sentido positivo também, ele é Senhor sobre todas as coisas e ele tem também o controle de todas as coisas. Ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. E de fato a mim, como ser humano, por mim mesmo esse Deus é inacessível. Então, essa é uma imagem que a gente realmente precisa ter de Deus, mas não é a única imagem. Do outro lado também Deus se apresenta a mim como o pastor, como aquele que é o cuidador, aquele que está próximo de mim, aquele que é o Deus gracioso, que é o Deus que estende a mim a sua graça e a sua misericórdia.
que nem sempre nos retribui conforme nós o merecemos, ou eu até deveria dizer que na maioria das vezes não nos retribui conforme nós o merecemos, mas justamente nos estende a sua graça e o seu perdão. O que eu queria que você entendesse é que ambas as dimensões elas precisam ser mantidas uma ao lado da outra, porque quando a gente vai para um dos dois extremos, a gente cai de fato em visões unilaterais de Deus. Então, ou a gente vai ter uma visão legalista de Deus, ou a gente vai ter uma visão de uma graça barata, né? De um Deus que não leva nada a sério, de um Deus que fecha o olho e assim por diante. Não, não é. As duas dimensões. Deus como Senhor, mas também Deus como aquele que é o nosso bom pastor. As duas dimensões devem ser mantidas uma ao lado da outra. E aqui eu queria que agora você entendesse a promessa do Senhor. Leva para casa esse salmo. Você vai levar esse salmo para casa. Você vai levar esse salmo para a vida. Quando você entender que, de fato, quando você atravessar um vale de sombra e de morte, quando você se sentir perdido, quando você tiver que lidar com pessoas difíceis e complicadas, quando você percebe que o nosso mundo é marcado por pessoas absolutamente cansadas e angustiadas e, né? Exatamente para dentro dessa realidade, o nosso Deus ele se manifesta como o Senhor soberano, todo-poderoso, sobre todas as coisas. Ele se manifesta como o Senhor que vem ao nosso encontro e nos consola, nos conduz, nos apacenta, nos leva para pastos verdejantes, nos conduz a águas de descanso, nos refrigera a alma, nos guia e nos livra. Ele é o Senhor que de fato é capaz de interferir e interagir na nossa vida dessa forma maravilhosa. E uma segunda dimensão que esse versículo também nos apresenta, além dessas duas palavras, né, Senhor e pastor, é o pronome que está ali junto no primeiro versículo. O versículo diz que esse Senhor, ele é o meu pastor. E isso faz toda a diferença. Você lembra da história que eu contei no início? Então, faz toda a diferença quando eu posso dizer que esse Deus que é Senhor sobre todas as coisas e que é pastor, que ele de fato também é o meu pastor. Eu posso olhar para alguém, para uma senhora e dizer, essa mulher é uma mãe. Mas isso muda completamente quando eu digo que essa mulher é a minha mãe. É bem diferente quando eu posso dizer que é o meu pastor, né? Me apropriar, Senhor, é na minha vida que tu interferes. É a minha vida, tu és o meu pastor, tu és o meu Senhor. Tu és aquele que me conduzes, tu és aquele que me consola, tu és aquele que me refrigera a alma, tu és aquele que unges a minha cabeça com óleo, tu és aquele que me concedes a tua bondade. E, como minha resposta nessa relação que existe entre mim e o meu Senhor, eu me entrego a esse Senhor. A minha resposta humana é a entrega. Eu de fato permito que Deus seja o Senhor na minha vida. Eu de fato permito que Ele me conduza. Eu de fato permito que Ele se aproxime de mim e me refrigere, me unja, me honre. Então, o Senhor vem a mim. Deus vem a mim como Senhor e como pastor. E a minha resposta a esse Deus é a confiança, é a fé, é a entrega. O que é que não vai faltar para ti? Uma conta bancária recheada de dinheiro? Uma casa na praia? Ou quem sabe uma casa aqui na serra, num lugar gostoso?
no inverno, viagens para lugares magníficos. Não. Eu vou te dizer o que não vai te faltar. O que esse salmo promete não é uma conta bancária, não é casa, não é carro do ano, não são bens materiais. Mas o que esse salmo promete, o que não vai te faltar, é uma alma sadia. O que não vai te faltar é a presença desse Senhor que se coloca ao teu lado, que refrigera a tua alma, que te sustenta com a sua palavra e com o seu perdão. Ele vai te conduzir por pastos verdejantes. Não vai te faltar o descanso. Que mais não vai te faltar? Não vai também te faltar um caminho de honra e de integridade. Em meio a um mundo onde pessoas estão perdidas e sem rumo, o Senhor se coloca ao teu lado com o seu cajado, com a sua vara, e Ele te conduz, Ele te guia. E você não precisa ter medo, porque o Senhor vai manter a tua vida íntegra, Ele vai manter a tua vida de uma forma que você possa terminar os teus dias com honra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que é que não vai faltar? Não vai te faltar também o consolo do Senhor. Em meio ao mundo onde a gente experimenta perdas, em meio ao mundo onde a morte, onde vales de sombra espreitam, onde a gente precisa abrir mão, não vai nos faltar o consolo como só o Senhor é capaz de dar. Ele mesmo vem e enxuga todas as nossas lágrimas. Ele mesmo vem e se coloca ao meu lado. E a sua presença é real e verdadeira. Seja pelo agir do seu Espírito Santo, seja pela sua palavra, seja através de pessoas que ele coloca na nossa vida, seja também através do pão e do vinho, onde nós podemos experimentar e degustar de forma bem concreta a presença real do nosso Senhor. E a sua presença, ela espanta todo o nosso medo, ela espanta e tira do nosso coração toda a nossa angústia, todo o nosso pavor, que muitas vezes atribula ou deixa a nossa alma atribulada. Ele nos concede o seu calor, o seu aconchego, a sua segurança. Nada me faltará. E por último, o que não vai me faltar é a alegria. Não vai me faltar alegria, apesar de eu viver em ambientes complicados, com pessoas difíceis. Não vai me faltar a alegria, apesar de muitos inimigos, de muitas dificuldades. Ele, o Senhor, me concede, uma mesa farta. Ele me concede vinho bom. Ele me unge a cabeça com óleo, ele me honra. Você e eu, nós somos honrados na presença do nosso Deus. Se não aqui nesse mundo, nessa vida, um dia, com certeza, assim o aguardamos e esperamos e confiamos. Quando estivermos na presença, face a face do nosso Senhor. Seremos honrados não por causa de nós mesmos, mas seremos honrados por causa do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso bom pastor, o supremo pastor. Que esse salmo te acompanhe para dentro desse dia e que esse salmo te acompanhe para dentro da sua vida e que a promessa desse salmo também possa ser uma palavra que você pode levar a outras pessoas e especialmente aos idosos da sua comunidade. Quando você for visitá-los, quando você conversar com eles, que essa palavra possa te inspirar a que você também leve aos corações aflitos
uma palavra de esperança, de refrigério. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor guarde essa palavra no teu coração e que ela possa frutificar para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.